Hoje, Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero partilhar com você, dentro até mesmo de uma. Não é o mesmo texto bíblico, porque os evangelhos, nós temos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os quatro evangelhos, eles narram experiências de Jesus, né? Não é uma biografia de Jesus, contando os detalhes, assim, numa ordem, a vida de Jesus, não chega a ser uma biografia, mas são relatos, manifestações de fé, relatos que ficou guardado na igreja a respeito de tudo aquilo que Jesus fez, de como que Jesus viveu, toda a caminhada do Senhor Jesus. Então, tudo que você quiser saber sobre a vida de Jesus aqui, sobre o tempo em que Jesus esteve conosco aqui, desde quando ele foi anunciado, né, até mesmo a sua vida inteira e depois a sua morte, a sua ressurreição. Quando nós queremos conhecer a história de Jesus, na sua humanidade, quando Jesus veio aqui e se fez homem para habitar entre nós, nós conhecemos tudo isso nos evangelhos. Então, nós temos quatro evangelhos, cada evangelho dá uma ênfase ao ministério de Jesus e conta ali as histórias, as experiências, os ensinamentos, as palavras que o Senhor Jesus Cristo deixou para nos orientar e para nos guiar, tá bom? Existem algumas histórias, né, algumas narrativas, que elas aparecem em mais de um evangelho, tá? No caso, esta que nós vamos estar compartilhando nessa manhã, ela aparece no Evangelho de Marcos, nós estudamos esse dia na perspectiva dos discípulos, tá? Então, nós olhamos para a palavra na perspectiva dos discípulos. Hoje, nós vamos olhar no Evangelho de Mateus a mesma história, mas na perspectiva de Jesus, tá? É interessante que quando Jesus ele acalma a tempestade, nós vamos falar sobre aquela experiência deles entrarem no barco, Jesus vai dormir, descansar, e quando eles estão no meio do lago, atravessando ali, uma tempestade muito grande vem, e os discípulos tentam de todo jeito parar aquela tempestade, Jesus está dormindo, e não consegue, quando eles entram em desespero, entrando muita água no barco, eles vão e acordam Jesus todo assustado, aí Jesus acalma eles primeiro, e depois acalma a tempestade, tá? Essa experiência nós vimos na perspectiva dos discípulos, aprendemos algumas lições, né, sobre o cuidado de Deus com a nossa vida, sobre como que Deus nos protege, como que Deus ele cuida da nossa vida, se preocupando e abençoando a nossa vida e parando as tempestades da nossa vida, que nós podemos estar seguros em Deus, porque se Jesus está no nosso barco não vai afundar, a gente vai chegar do outro lado, tá? Então, nós vimos na perspectiva dos discípulos. Hoje, eu quero olhar para esse texto, né, o Evangelho de Mateus, contando essa narrativa, mas na perspectiva de Jesus, tá? Olhando Jesus como exemplo de atitudes que eu e você precisamos ter aí no caminho da nossa vida. A gente vai aprender com as atitudes de Jesus quais que devem ser as nossas atitudes nas tempestades, nos destemperos, né, desta vida em que nós vivemos, tá bom? Então eu peço que você preste bastante atenção, creio que você vai ser bem edificado com a palavra do Senhor nesta manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 23, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Entrando Jesus no barco, com os seus discípulos, entrou Jesus no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, já no meio daquele lago, veio uma violenta tempestade e abateu sobre todo aquele lugar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, continuava dormindo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus levantou-se, veio, depois lhes perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Quem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa narrativa, essa história é um dos momentos extraordinários de Jesus, do ministério de Jesus com os seus discípulos. E interessante, se a gente continuar lendo o texto bíblico, o próximo verso, diz que quando eles chegaram do outro lado, eles desceram e eles foram à região dos Gadarenos. E quando eles foram para a região dos Gadarenos, ali eles tiveram uma experiência extraordinária com uma pessoa que estava possessa por um espírito maligno. Aí a gente entende o porquê que o diabo tentou de todo jeito impedir que eles chegassem do outro lado. Porque Deus tinha uma obra de libertação muito grande para fazer naquela região. E como Deus tinha algo muito grande para fazer, naquele caminho que eles estavam percorrendo ali no lago, atravessando aquele lago, o inimigo tentou impedir que eles alcançassem o outro lado. Mas eu digo para você que por mais que o inimigo tente contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, por mais que o inimigo se levante contra vocês, ele não tem poder para derrubar, para virar e para acabar com a sua vida, para virar o seu barco. Ele não tem poder. Ele pode até trazer algum tipo de tempestade, mas ele não tem poder para derrubar a tua família, para derrubar a sua vida. E outra coisa que eu digo para você, assim, nessa introdução nossa, é que quando as coisas apertam muito na vida da gente, quando a gente está passando por momentos, assim, bem complicados, aparecem umas tempestades na nossa vida, pode ter certeza que tem alguma coisa muito grande ali na frente. Pode ter certeza. Se você está passando, de repente, por uma luta, está passando por um momento complicado, difícil, pode ter certeza que tem alguma coisa muito grande de Deus ali na frente para a tua vida e para a tua família. E o diabo está tentando impedir de qualquer maneira, está tentando roubar a sua fé. Por isso que Jesus, ele deixa isso muito claro aos seus discípulos naquele caminho. A questão da fé, a importância da fé, a importância de você ter fé diante das dificuldades e das lutas, você saber que você está seguro em Cristo, que você está firme em Deus. É você saber nessa tempestade que você está vivendo, nessas lutas que se abateram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, você estar convicto de que Deus irá te proteger, de que Deus irá te guardar, de que todas estas coisas irão passar e de que a bênção do Senhor, o amor do Senhor, eles estão sobre a tua vida. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você nesta manhã para crer, para confiar no Senhor. Confiar que toda essa tempestade vai passar e que eu e você precisamos ter atitudes de fé no meio dessa tempestade. E é isso que nós vamos conversar nessa manhã. Quais as atitudes de fé que eu e você precisamos ter diante dos desafios e das tempestades que nos apresentam, que se apresentam a nós na nossa caminhada, do nosso caminho, tá bom? Qual que é a postura sua, minha, nós que tememos a Deus, que amamos ao Senhor e que esperamos no Senhor, qual é a postura que eu e você devemos ter nessa tempestade que apareceu e que está querendo aí virar o teu barco? Como que você deve agir, tá bom? Até porque, eu digo para você, se você está passando por uma tempestade, o inimigo está tentando alguma coisa na sua vida, é porque ele sabe que ali na frente, Deus está querendo realizar através da tua vida algo muito grande e muito poderoso, tá bom? Por isso que eu estou usando esse evangelho de Mateus, por causa da sequência, porque no outro evangelho não tem essa sequência. Mas essa sequência ela é muito importante, porque ela revela que a tempestade ela não vem por acaso. O inimigo não se levanta na tua vida por acaso. Ele não tenta te derrubar por acaso. É porque ele sabe da grande obra e do grande projeto que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Por isso que nessa manhã a palavra de Deus vem alertar o teu coração, vem abrir os teus olhos para que você esteja firme em Deus. Por isso que Jesus, naquele momento, chamou a atenção dos seus discípulos, porque eles estavam caminhando por um caminho de Deus, eles estavam percorrendo um projeto de Deus, e o projeto de Deus, ele sempre será percorrido. Nós não precisamos temer, nós não precisamos temer. Se nós estamos
obedecendo ao Senhor, vivendo uma vida para agradar o Senhor, dentro dos propósitos de Deus, se nós estamos correndo atrás dos sonhos e dos intentos que Deus colocou no nosso coração sobre a nossa vida, nós não precisamos temer as tempestades que nos aparecem. E assim como aos discípulos, o Senhor pede que nós tenhamos fé, tá? E o que é ter fé? Nessa vida que nós estamos vivendo, diante das tempestades que nós estamos enfrentando, é ter as atitudes que Jesus teve. É ter exatamente a atitude que Jesus teve. Aí você pergunta nessa manhã, quais que são as atitudes que Jesus teve? Eu vou citar para você 3 nessa manhã. Primeiro, tenha fé para descansar na tempestade. Tenha fé para descansar na tempestade. Para algumas pessoas é loucura isso. Mas para aqueles que creem em Deus, que têm experiência, que já andaram com o Senhor, sabe que mesmo em meio à crise, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos dias mais ruins, mesmo em meio às dificuldades e às lutas mais complicadas da nossa vida, mesmo diante das perdas, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos encontrar refúgio em nosso Deus. Eu quero convidar você para descansar no Senhor. Viver uma vida de fé é descansar em Deus. É saber que Deus se levantará em nosso favor. É continuar fazendo aquilo que você pode fazer e acreditar que a mão de Deus, o braço forte do Senhor, será sobre a tua vida. E você vai alcançar, e o projeto de Deus vai completar na sua vida. Não vai ficar pela metade. O projeto de Deus não vai ficar pela metade. É você crer e confiar. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos dias ruins, porque nós não vivemos por vistas, nós vivemos na graça do Senhor. Chama muito atenção o fato de Jesus estar dormindo no meio daquela tempestade. Era uma tempestade muito forte. O texto bíblico diz que a água estava invadindo o barco, que o barco estava indo de um lado para outro. Como que uma pessoa consegue dormir em meio a uma tempestade dessa? Chega a ser engraçado você imaginar o barco de um lado para outro e Jesus não acorda. Jesus continua dormindo. Os discípulos tirando água do barco e Jesus dormindo. Sabe, é incrível você imaginar uma cena dessa. Jesus descansando no meio daquela tempestade. Não foi por acaso que Jesus estava ali deitado. Jesus estava querendo mostrar àqueles discípulos que nós devemos confiar em Deus a ponto de descansarmos no meio da tempestade. Todo mundo desesperado, correndo para lá e para cá, e você diz, calma, calma. Calma, porque Deus se levantará em nosso favor. Calma, porque Deus está no barco. Calma, porque nós vamos chegar do outro lado, porque existe uma palavra de Deus que foi empenhada sobre a nossa vida. Eu quero convidar você nesta manhã para que você creia a ponto de descansar em Deus nesse tempo que você está vivendo. Porque se a gente não descansa, a gente desespera. Se a gente desespera, a gente faz bobagem. A gente age de um modo que não devia agir. A gente fala coisas que não devia falar. Nós precisamos aprender a descansar no meio da tempestade. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. Era isso que Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos. Eu fico imaginando que talvez até Jesus estava acordado ali, deitado, mas esperando o momento. Querendo ensinar aos seus discípulos que se há uma palavra, nós precisamos crer. E que mesmo em meio à tempestade mais forte na sua vida, mais aguda na sua vida e na sua história, Deus está presente e você pode descansar. Uma pessoa que alcançou a maturidade da fé é uma pessoa que descansa no Senhor. Ele está saindo para trabalhar, as coisas estão difíceis, a porta não abre, as coisas não acontecem, as vendas não vêm, mas todo dia ele vai trabalhar. E todo dia chega lá abençoando as pessoas, cuidando das pessoas, fazendo o melhor para as pessoas, ajudando o seu próximo. E aí alguém pergunta, poxa, mas como que você está desse jeito na tempestade que você está vivendo? Com todos os problemas que você tem, como que você consegue sorrir? Como que você consegue louvar a Deus? Como que você consegue cantar esse cântico de louvor? Como que você consegue viver essa vida que você vive aí de gratidão, de satisfação, no meio de todas as dificuldades e as escassez que você tem na sua vida? Aí você diz, porque eu aprendi a descansar em Deus.
É o cântico que nós ouvimos nessa manhã. Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, porque Deus, Ele cuida de mim. Eu quero pedir para que você aprenda a descansar do Senhor. Que você não desespere a qualquer circunstância, a qualquer situação que acontece na sua vida, mas que você aprenda a descansar no Senhor. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer lá: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isto é a atitude de alguém que aprendeu a descansar no meio da tempestade. Descansar em Deus, fé é descansar em Deus. Paulo diz: eu tanto posso estar com uma mesa farta, como padecendo algum tipo de necessidade, eu posso estar preso, posso estar livre. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu sei que o Senhor me basta. O Senhor me basta. É ter fé para descansar em Deus no meio da tempestade. Isto é fé. Isso é maturidade da nossa fé. É você aprender a descansar. Talvez você esteja passando por um tempo complicado, mas é descansar em Deus, é não desesperar, é não se entregar, é não jogar a toalha, mas confiar em Deus e crer que Deus está cuidando de você. Aprenda a descansar no Senhor. Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre fé. O diabo se levantou para tentar impedir que eles chegassem do outro lado, mas quem é o diabo perto de Jesus? Não é nada, não é nada. Não é nada. Tanto que quando eles chegam do outro lado, o jovem que tinha um espírito maligno, não é Jesus que vai até lá. Ele chega e se joga aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus. Aquele que provocou a tempestade, ele se lança aos pés de Jesus. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso para estar conosco e nos sustentar durante a tempestade. Deus não apenas irá te livrar da tempestade. Deus é aquele que está com você agora na tempestade. É aquele que atravessa a tempestade da vida com você. E é aquele que te ajuda nessa travessia. Porque às vezes entre um lugar e outro, entre a situação que você estava e entre o lugar onde Deus quer te conduzir, quer te colocar, a bênção que Deus tem para você, entre o lugar que você estava e entre a bênção que Deus tem para você, existe uma tempestade que nós temos que atravessar. Faz parte da nossa experiência de fé, da nossa maturidade, do preparo de Deus para que nós estejamos recebendo tudo que Ele tem para nós ali na frente. De modo que eu digo para você nesta manhã, tenha fé a ponto de descansar no meio da tempestade. Esta é a primeira grande lição que Jesus dá aos seus discípulos, quando ele está ensinando os seus discípulos a terem uma atitude e uma vida de fé. A segunda lição é essa aqui. Tenha fé para acalmar os aflitos no meio da tempestade. Tenha fé para acalmar os aflitos. Porque no meio da tempestade, você está lá, por exemplo, na tua casa, na tua família, ou no teu ambiente de trabalho, com os teus colegas de trabalho, enfim, e com teu patrão, com os teus funcionários, enfim. Você está lá. De repente vem uma tempestade, uma dificuldade, uma luta, um problema que aparece, alguma coisa. E você tem fé, você amadureceu na sua fé. E você está descansando no Senhor, crendo que Deus se levantará em favor. E aí o que você faz? Aquilo que Jesus fez. Você vai acalmar os aflitos. Você vai dizer para as pessoas: tenham fé, creio em Deus. Eu gosto muito da experiência de Paulo. Paulo passou por um naufrágio. Está lá em Atos, capítulo 26, 27, por lá. E o apóstolo Paulo passa por um naufrágio. E é interessante que Paulo estava preso. E o pessoal estava levando ele para ser sentenciado. E Paulo tá navegando lá e tal, dentro daquele barco, aquele barco enorme, de repente vem uma tempestade e o pessoal fica todo desesperado. E quando fica todo mundo desesperado, aí Paulo acalma todo mundo. Paulo diz: gente, calma, calma. Aí, mas como calma? Olha a tempestade, o barco vai virar.
Paulo diz o seguinte: nenhum se perderá. Ninguém vai morrer. Mas como que você sabe? Aí Paulo diz: ontem à noite eu estive orando e um anjo apareceu para mim e disse que Deus falou sobre a tempestade e disse que Deus nos sustentaria e que nenhum iria morrer. Então calma, calma. Nós fomos chamados por Deus não para desesperar no meio da tempestade. Nós fomos chamados por Deus para acalmar os aflitos no meio da tempestade. Tem um monte de gente aflita por aí. Com tudo isso que a gente está vivendo, com toda essa circunstância que a gente está vivendo, tem muita gente com medo dessa enfermidade, tem muita gente com medo dos reflexos, da consequência desta enfermidade. Depois que passar essa pandemia, daqui 2, 3 meses, como que vai ficar, como que vai ser, como que a minha vida vai ser. Um monte de gente perdeu o emprego, um monte de gente está perdendo emprego, um monte de gente com medo de perder o emprego, um monte de empresas fechando, um monte de pessoas aí desesperadas para lá e para cá, como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Tem um monte de gente desesperada, e agora, nesse momento, é que a igreja tem que se posicionar. Eu dizia isso para um pastor, estava conversando com ele, ele perguntando para mim, semana passada, perguntando o que que eu faço, como que eu faço nesse momento e tal, porque a igreja está fechada, porque as portas da igreja estão fechadas, porque eu não consigo fazer o culto. Eu falei, meu irmão, mas é só o culto que você sabe fazer? Não tem uma outra coisa que você possa fazer para ajudar os tuas ovelhas, para ajudar os membros da tua comunidade, as pessoas que caminham com você? Ele, não, e tal, porque o culto, porque é importante. Eu falei, tá, tudo bem, mas hoje a gente tem outros recursos, como nós estamos utilizando aqui, certo? E eu orientei ele, falei, ó, se você quiser eu te ajudo, mas tem outros recursos hoje, se não dá para fazer de um jeito ou de outro, mas nós temos que ser aquele que nesse momento fomos chamados por Deus para acalmar os aflitos. Tem um monte de gente desesperado por conta dessa tempestade. Não é hora para a gente ficar guardadinho no nosso canto, não era para a gente ficar escondidinho, como se não fosse com a gente, como se nada tivesse acontecendo. É hora da gente se mobilizar, se movimentar. É hora da gente trazer paz ao coração das pessoas. De modo que eu digo para você, seja alguém que acalma os aflitos aí dentro da tua casa. Seja alguém que acalma os aflitos aí no teu ambiente de trabalho. Sabe, na tua convivência com as pessoas. Você vai encontrar um monte de gente aí desesperado. Um monte de gente extremamente preocupado, angustiado por causa da tempestade que veio sobre todos nós. Meu irmão, nós não podemos impedir a tempestade. Existem tempestades que nós não conseguimos impedir. Nós só conseguimos impedir as tempestades que a gente produz. Impedir de produzir algumas tempestades que a gente produz para a vida da gente. Mas outras tempestades vêm. Tem tempestades que vêm sobre a nossa vida que a gente não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. São tempestades que aparecem, assim como o texto bíblico mostra, eles não sabiam que ia aparecer. Aconteceu de repente. E para quem estuda a geografia daquele lugar, do mar, daquela região ali, onde Jesus viveu, exerceu o ministério, você vai ver que existem montanhas que se fecham, uma geleira lá na ponta, um lugar deserto, calor. Ali o ambiente ele é propício para tempestades que acontecem de repente. Então eles estavam vivendo uma tempestade que eles não sabiam que ia acontecer. Foi algo inesperado, assim como nós estamos vivendo uma tempestade que nós não, das melhores das perspectivas, as pessoas mais experientes não sabiam que ia acontecer isso em agosto, setembro, por aí ninguém nem imaginava que ia acontecer isso. E de repente nós estamos aqui em abril do ano seguinte, vivendo um tempo em que o mundo inteiro parou. Certo? Nós não conseguimos controlar a tempestade, certo? Não é sobre isso que Deus fala conosco. Deus fala conosco que existem algumas tempestades que a gente impede, existem algumas tempestades que nós podemos não produzir na nossa vida, mas a Bíblia fala que existem tempestades que vêm mesmo, não tem jeito, elas vão aparecer. E aí o que a gente faz? A gente descansa em Deus, porque maior é o Senhor que está conosco, maior é a graça e o poder do Senhor. Veja o que os discípulos falaram ali no final. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já sabiam quem era. É Jesus. Eu e você já sabemos quem é esse que para a tempestade. Quem é esse que muda a história. Quem é esse que acalma o tempo, que acalma a nossa vida, que nos dá a vitória. Nós já sabemos. É Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele que faz estas coisas na nossa vida. Tá? Então, eu não posso parar a tempestade, mas eu posso agir
reagir à tempestade. E como que eu vou reagir à tempestade? Descansando em Deus, confiando em Deus. Está vivendo uma tempestade, meu irmão? Confia em Deus. Vamos confiar em Deus. Vamos estar confiantes, louvando, adorando, cantando cânticos, celebro e adoro o nome do nosso Senhor. Tenha fé para acalmar os aflitos. Tem um monte de gente aflita que está precisando de uma palavra de Deus e você está sendo enviado por Deus para cuidar do coração dessas pessoas. Não são poucos os testemunhos de pessoas que eu vejo. Esses tempos aí eu estava lendo um livro e uma pessoa compartilhando, e ela dizia que quando ela era jovem, ela foi levada para cuidar de uma senhora que tinha muitas dificuldades de saúde e muitos problemas. E ela conta como que o coração dela voltava leve para casa. Era ela que ia cuidar daquela senhora, mas na verdade era aquela senhora que cuidava dela. E ela diz que por causa da fé que alimentava o coração daquela senhora. Mesmo passando por dor, mesmo passando pelo sofrimento, mesmo passando por muitas limitações, mesmo atravessando uma tempestade imensa, aquela senhorinha, ela estava descansando no Senhor. Ela estava crendo no Senhor, confiando no Senhor. Mesmo passando por tudo o que estava passando, aquela senhorinha estava acalmando um coração aflito. Aquela jovem não sabia nada ainda sobre a vida, não tinha aprendido nada sobre a vida. E aquela senhorinha, com todas as dificuldades, orientava aquela jovem com toda a saúde do mundo, trazia paz e conforto ao coração. Eu e você fomos chamados para acalmar os aflitos. E tenha fé para manifestar o poder de Deus e parar a tempestade. Tenha fé para manifestar o poder de Deus no meio da tempestade. É isso que Jesus faz. Primeiro, Jesus descansa. Tempestade enorme, Jesus está descansando. Porque Jesus sabe. Jesus, ele conhece todas as coisas. Nós precisamos descansar em Deus. Se há uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. Podemos descansar. Segundo, ter fé para acalmar os aflitos. Pessoas que precisam do cuidado de Deus. Nós estamos sendo conduzidos por Deus para levar uma palavra e confortar o coração deles. E terceiro, ter fé para manifestar o poder de Deus. Jesus acalma aquela tempestade. Nós precisamos orar e clamar a Deus com fé e pedir a Deus, Deus, que cesse toda a tempestade em nome de Jesus. Que cesse toda a tempestade. Sabe, muitas pessoas, eles vivem assim, muitos cristãos. Precisa de alguma coisa? Eu preciso que o pastor ore por mim, preciso que o padre ore por mim, preciso que a irmãzinha ore por mim. É muito importante a oração que alguém faz pela gente. Nós temos o Ministério de Intercessão aqui orando por você nessa manhã, e se você tem um pedido de oração, coloca que o Ministério de Intercessão vai estar orando por você. É muito importante. É muito importante que o pastor, que o padre, que o teu líder espiritual ore por você, interceda por você. É muito importante. É muito importante. Mas eu quero dizer para você, você também tem um ministério sacerdotal. Você também pode chegar-se diante de Deus. Você também pode dobrar aí do lado da tua cama o teu joelho e clamar a Deus e buscar a presença de Deus. Você também pode orar por um enfermo ele ser curado. Você também pode orar por uma tempestade e ela cessar. O que Jesus estava mostrando para os discípulos não era apenas algo que Jesus podia fazer, mas era algo que eles poderiam também fazer em o nome de Jesus. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando Jesus acalma essa tempestade, Jesus não estava mostrando aos seus discípulos o que somente ele podia fazer. Jesus estava mostrando aos seus discípulos o que todos os seus discípulos, em o nome de Jesus, podiam fazer. Jesus mesmo vai dizer mais tarde para os seus discípulos, o que eu fiz, vocês também poderão fazer. E vocês vão fazer ainda mais do que eu fiz. É palavra de Jesus para o teu coração e para a tua vida nessa manhã. Nós precisamos ter fé para descansar nessa tempestade. Nós precisamos ter fé para acalmar os corações aflitos no meio dessa tempestade. E nós precisamos ter fé também para manifestar o poder de Deus e parar essa tempestade na nossa vida. E orar a Deus com fé e dizer, Deus, eu tenho descansado, eu tenho acalmado os aflitos, mas eu clamo ao Senhor em nome de Jesus que essa tempestade cesse. Nós temos orado por isso e temos crido que Deus, Ele
está realizando esta obra na nossa vida e no nosso coração. E para concluir, olha só o que acontece. Deus não apenas acalma a tempestade, quando você tem fé e ora, Deus não apenas acalmou a tempestade, como também tranquilizou o mar. Tranquilizou o mar. Eu quero trazer isso de modo bem prático para a nossa vida essa manhã, dentro daquilo que a gente está vivendo. É como se Deus, e eu sei que Ele está fazendo isso, mas é como se Deus, para você entender, como se Deus, Ele nos desse a vitória sobre o vírus, mas Deus também ajustasse a nossa situação econômica, de modo que a gente não venha a perecer. Foi isso que Jesus fez naquele dia, com aquela tempestade. Ele para a tempestade e ele traz paz para o barco. Ele tranquiliza o barco. Ele estabiliza o barco. Porque mesmo que uma tempestade pare, as águas ainda estão bravas. Balança para lá e para cá. Mesmo que a tempestade parasse. Se a tempestade parasse, ia levar um tempo até que as águas se acalmassem. Só que Jesus não fez apenas um milagre. Ele fez dois. Porque ele parou a tempestade e ele acalmou o mar. E eu quero nessa manhã dizer para você que você foi chamado por Deus para parar a tempestade e para acalmar o mar. Palavra linda, né? Nessa manhã, que Deus abençoe em nome de Jesus teu coração e a tua vida. Deus nesta manhã está falando sobre fé ao teu coração e dizendo para você que você tem que amadurecer na sua fé. Uma pessoa que tem maturidade na fé é uma pessoa que descansa no meio da tempestade. É uma pessoa que no meio da tempestade ela se levanta para acalmar os aflitos. E é uma pessoa que no meio da tempestade ela se levanta, ela estende as suas mãos e ela manifesta o poder de Deus para que toda tempestade cesse. Mas não apenas para que toda tempestade cesse, também para que todas as coisas se reequilibrem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Jesus está conosco. E hoje, nessa manhã, ele nos ensina sobre qual atitude que eu e você devemos ter, uma atitude de fé, abençoando uns aos outros e crendo no cuidado, no amor do Senhor. Em meio à tempestade, descansa, viu? Eu quero pedir para você descansar. Em meio às tempestades e às lutas da sua vida, eu quero pedir a você que você descanse. Em meio às tempestades e às lutas da sua vida, eu quero pedir a você, nesta manhã, que você aprenda a acalmar os aflitos. Hoje você vai encontrar um monte de pessoas aflitas por aí. Acalme o coração deles. Acalme. Algumas pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, o que aconteceu com você que teu coração parece que está transmitindo tanta paz? É porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabia que 2 Timóteo é o último texto de Paulo? E quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo já estava condenado, já estava chegando o dia da sua execução, e foi o último texto de Paulo antes dele ser executado por causa da sua fé. Ele estava preso, e ele escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para cuidar da minha vida e para fazer infinitamente mais. Eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Deus é poderoso. Teu Deus é poderoso. E hoje você vai descansar. Mesmo no meio da tempestade, descansa. Descansa o teu coração em Deus. Não é para gente cristão andar por aí como se estivesse morrendo. Não. Vamos continuar firmes. Nós temos algo tremendo de Deus, que Deus vai fazer na nossa vida e através da nossa vida lá do outro lado. Nós estamos apenas amadurecendo na nossa fé. Portanto, descanse. Acalme os aflitos. E não cesse de orar. Descansar e acalmar os aflitos não significa que você vai abraçar a tempestade. Não. Você vai manifestar o poder de Deus e vai dizer, em nome de Jesus, essa tempestade aqui em casa vai acabar. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, toda tempestade irá
cessar. E não apenas a tempestade, mas o diabo vai ter que levar tudo que ele trouxe. Tudo que ele trouxe, ele vai ter que levar com ele para o inferno. Eu não vou ficar com nada que o diabo trouxe. Sabe? É você se levantar. É você ter ousadia para se levantar em Deus. E dizer, diabo, você provocou uma tempestade. Você vai cessar essa tempestade agora e você vai pegar tudo que é seu e vai levar embora. Porque nós vamos permanecer abençoados e cuidados pelo Senhor. É você crer e confiar nessa palavra poderosa de Deus nesta manhã. Deus, ele cuida da sua vida, ele ama você. E hoje pela manhã, ele te dá essa palavra, porque você é importante e porque ele quer ministrar o teu coração. E ele quer que você amadureça na sua fé. As tempestades na tua vida não aparecem por acaso. Elas têm um propósito. Elas estão debaixo de um propósito. Por isso, descanse. Por isso, aprenda. Aprenda, porque os discípulos estavam ali também para aprender. Por isso, acalme os aflitos, ajude as pessoas. Nesse dia, ajude as pessoas. Mande uma mensagem para alguém. Acalme os aflitos. Pelas tuas redes sociais, acalme os aflitos. Tem notícias boas que estão por aí. Você encontra. Coloque notícias boas. Abençoe as pessoas. Coloque palavra de Deus. Divulgue a palavra de Deus. Isso é importante. Compartilhe aqui a nossa ministração dessa manhã. Muito importante você fazer isso. Tá bom? E ore. Manifeste o poder de Deus sobre toda a tempestade que vem. Porque toda tempestade que vem não vem para permanecer. Vem para amadurecer. A tempestade não vem para permanecer. A tempestade não vem para te fazer perecer. A tempestade, ela vem para te amadurecer. E feliz é o homem e a mulher que atravessa a tempestade com maturidade na sua fé. Eu quero orar por você agora, orar pela tua família, pela tua casa. Em nome de Jesus, eu quero convidar você para crer, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Fecha os teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de amor, tu és um Deus que está presente, Deus, em nosso caminho, em todo momento, Pai. Eu creio, Deus, no teu cuidado, eu creio na tua paz, eu creio, Senhor Deus, no teu amor derramado por todos nós. Eu creio, Senhor Deus, que não existe nada na nossa vida que aconteça sem que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos sustentando, sem que o Senhor esteja nos cuidando e nos guardando. Nós ouvimos, Pai, nesta manhã a tua palavra, Pai. No meio da tempestade, no meio das dificuldades, no meio das lutas, Pai. Quais as atitudes que nós, como teus filhos, como teus servos, servas, devemos ter, Senhor. E nós queremos, ó Pai, ter maturidade na nossa vida, Deus, no nosso caminho com o Senhor. Rogamos, Pai, nesta manhã, que o Senhor alimente o nosso coração, Pai, com a fé. Queremos amadurecer, Pai, na fé. Ser homens e mulheres maduros na fé, Senhor. Que Deus crê no Senhor, que apesar, Senhor Deus, de todas as dificuldades e todas as lutas que nós temos enfrentado, o Senhor está conosco, Pai, e o Senhor nos dará a vitória que nós precisamos. Neste dia, Senhor Deus, nós queremos descansar no Senhor. Neste dia, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê a palavra certa para que nós estejamos confortando, Pai, o coração uns dos outros. Neste dia, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor, Pai, dê poder a cada um de nós, para que estejamos, Senhor Deus, quebrando as muralhas, derrubando, Senhor Deus, ó Pai, os gigantes que se levantam contra nós, abrindo o mar, Senhor, para que nós estejamos, Senhor Deus, exercendo a nossa fé, parando as tempestades, Senhor. Cada um, Senhor Deus, dá a força que cada um precisa no seu caminhar, Pai. Abençoa, Deus, com o teu Espírito Santo e com a tua paz, Deus. Coloco diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram, Deus, levantados, que foram trazidos, ó Pai, que foram apresentados ao Senhor nesta manhã, Deus. Coloco todos aqui diante do Senhor. O Senhor conhece cada realidade. O Senhor sabe, Pai, o que cada um de nós, Pai, necessita. O Senhor conhece, Pai, cada tempestade, Deus. E agora, nesta manhã, Pai, nós queremos exercer, Pai, poder e autoridade do Senhor sobre toda tempestade, Pai. E queremos, Senhor Deus, ordenar a toda tempestade que cesse em o nome de Jesus, Pai.
que toda tempestade, seja através de uma enfermidade, seja através, Senhor Deus, de um problema familiar, seja através, Senhor Deus, de uma circunstância adversa, seja através, Senhor Deus, de um problema financeiro, Pai, seja através de algo, Senhor Deus, que se perdeu, Pai, de alguém, Senhor Deus, que foi embora, Deus, seja através de qualquer situação ou circunstância, Deus, nós nos levantamos contra toda e qualquer tempestade que se acometeu em nossa vida, Pai, que surgiu, Senhor Deus, em nosso caminho, Pai. Nós, Senhor Deus, exercemos, Pai, a nossa fé e dizemos em nome de Jesus que cesse toda a tempestade, que a saúde volte, que a paz volte, que a família volte, Deus, o emprego volte, Senhor Deus, que a vida, a saúde financeira volte, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai, rogando a tua graça, a tua cura e a tua bênção nesta manhã, Pai. Vem com teu poder e com teu Espírito Santo, Pai. Manifesta a tua graça nessa manhã. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito Santo sobre todos, Pai. Traz, Senhor Deus, a tua cura e a tua bênção sobre todos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, a vida da Ana, Pai, aonde ela estiver, Senhor Deus, agora, que o teu Espírito Santo esteja, Deus, tocando, Deus, a sua vida. Manifesta a tua graça e o teu poder sobre a vida dela, Senhor. Cura, Senhor Deus, de toda e qualquer enfermidade, Pai. Restaura, Senhor Deus, completamente a vida da tua filha. Nós cremos, Senhor Deus, no teu poder, na tua misericórdia, na tua graça e no teu amor, Pai. Estende, Deus, as tuas mãos poderosamente sobre a vida da tua serva e restaura completamente para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe toda a sua família, abençoe cada um que está aqui, Pai. Abençoe cada pedido que foi trazido e colocado diante do teu altar. Nós clamamos nesta manhã e temos, Senhor Deus, certeza de que o Senhor está conosco, de que a vitória do Senhor está sobre todos nós. Muito obrigado, Deus, por esta manhã e por esse dia abençoado que nós recebemos de presente do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, Deus te abençoe muito, Deus te abençoe, Ana. Você está curada em nome de Jesus. Pela fé nós declaramos isso. Cremos que essa tempestade vai passar. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E isto eu digo a todos vocês que estão aqui. Maior é aquele que está em você, aquele que está na sua vida, do que aquele que está no mundo. Vamos trabalhar, vamos seguir. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, tá bom? Deus abençoe muito o teu coração e um ótimo dia para você. Continue firme no jejum, esteja firme no jejum. E também eu quero deixar depois ali para cima, para você que quer participar do nosso jejum, nós temos um guia de intenções, tá bom? E você pode pegar ali no Facebook oficial da nossa igreja, todo mundo que está fazendo 50 dias de jejum. Um abraço, um ótimo dia para você. Deus te abençoe muito, que o amor do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e muito obrigado por estar com a gente. Nos encontramos hoje às 19 horas, aqui, celebrando e adorando o nosso Deus. Deus te abençoe e um ótimo dia.